E aí eu falei assim, olha, quer saber? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar 6 meses sem comprar nada para eu ter só o poder de chegar em frente de uma vitrine e falar assim, quero, posso, vou comprar? Não, porque eu não quero. Ela é comentarista da Rádio CBN, apresentadora do podcast Pode Isso, Meninas, colunista da Valor Invest e tem 29 anos de experiência no mercado financeiro, sendo 17 deles com educação financeira. Ana Leone foi eleita pela Forbes como uma das mulheres mais influentes para se acompanhar no mercado financeiro. Em 2020, criou o Desafio do Closet, proposta que teve o objetivo de instigar sua criatividade, seu estilo e poupar grana. Não à toa, é ela quem está conosco neste episódio para falar sobre como nossas escolhas de consumo impactam todos os setores da nossa vida. Olá, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast e hoje eu vou cancelar aquela máxima de que na internet nós não temos amigos. Afinal, nossa convidada de hoje eu conheci na internet, toda a nossa relação até hoje foi construída assim, eu tenho muito orgulho e admiração por ela, por isso ela está aqui. Nath, o que temos para hoje? O que tem para hoje é um assunto que permeia a vida da maioria das mulheres empreendedoras, das famílias brasileiras. E, enfim, tô aqui com Ana Leone. Estamos com Ana Leone. Ana, prazer. Muito obrigada por você estar aqui, por você nos atender. Eu espero que seja proveitoso para você também, porque hoje a gente vai falar sobre temas que são pertinentes à nossa vida financeira. Pois é, a nossa vida, né? Exatamente. Não existe vida sem dinheiro. Exatamente. Por mais que a gente, às vezes, não aceite isso, mas essa é a pura realidade. Uma parte essencial da nossa saúde. Pois é. Eu vou começar da forma que eu te conheci. Uhum. Eu conheci a Ana a partir do Desafio do Closet. Foi como eu cheguei no Instagram dela, acho que já tem quase 6 anos. E foi assim que nos conhecemos. E eu fiquei curiosa. Por que você começou a fazer o Desafio do Closet? Bom, primeiro que assim, não tinha nada a ver com as redes sociais, foi por um momento pessoal meu, e foi super interessante. Eu conto essa história, é até engraçada, né, porque teve uma época que meu marido trabalhou fora de São Paulo, eu moro em São Paulo, e ele trabalhava em Porto Alegre, e os nossos filhos eram pequenos, e eu era executiva, viajava muito, trabalhava bastante. E não tinha um santo dia que eu não saísse de casa com um planejamento do que ia ser meu dia e conseguia concluir com louvor essa minha meta. E era uma coisa intensa para todos nós, né? Tanto para mim quanto para o meu marido, mas era um momento profissional para ele super importante, mas era bastante penoso, assim, porque me sobrecarregava bastante. E aí cheguei um dia em casa, super cansada, e aí eu sentei na sala, coisa que acho que fazia uns 3 meses que eu não sentava na sala na minha casa, porque eu só ficava da cozinha pro quarto, que era a hora que eu chegava, e fazia as coisas com os meus filhos, depois ia dormir, e aí resolvi abrir um vinho. E fui, né, primeira coisa, abri lá a geladeirinha de vinhos, olhei e falei assim, caramba, eu não sei escolher um vinho. Né? Como pode, né? Uma pessoa dona do nariz, independente, não sabe escolher um vinho para beber em casa sem precisar ligar pro marido, olha, qual vinho aqui eu tomo, né? E aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar um aqui qualquer, peguei o do rótulo mais bonitinho e abri. É um bom critério, critério, né? Até agora eu entendo um pouquinho mais, mas gostaria de entender ainda mais sobre o assunto. Somos duas. Pois é, eu sei que o vinho é bom, o vinho é ruim, entendeu? Mas paro por aí. E aí eu falei, bom, esse aqui. Aí eu peguei o vinho e falei, bom, vou abrir o vinho. E na minha casa tem todos os tipos de abridor de vinho que você possa imaginar. E aí eu peguei um, tentei abrir e não consegui. Aí fui no outro, tentei abrir e não consegui. Aí tentei e não consegui, a rolha já tinha quebrado. E aí aquilo já foi me tomando pelo ódio. E aí eu falei assim, eu vou tomar este vinho, nem que eu quebre essa garrafa e vou coar com pano de prato, mas hoje eu vou tomar um vinho. Questão de honra. Honra. Como eu não consigo abrir uma garrafa de vinho? E aí consegui, eu peguei a taça, enchi que nem chope, assim, até a boca, sentei de novo no sofá da sala e bebi. E aí eu parei e falei assim, meu Deus do céu, será que tem alguma coisa que eu consiga controlar? Será que tem alguma coisa que eu consiga dizer assim, não, depende de mim a decisão de fazer ou não? Só de mim. Só minha. E eu sempre gostei muito de moda, apesar de não ser uma entendida do assunto, eu sempre gostei. E aí eu falei assim, olha, quer saber?
eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar 6 meses sem comprar nada, para eu ter só o poder de chegar em frente de uma vitrine e falar assim, quero, posso, vou comprar? Não, porque eu não quero. E aí foi também inspirado em outras coisas que já existiam, Claro. obviamente, mas era um projeto meu, que era uma coisa minha e que era talvez um momento meu para me cuidar, prestar atenção, aqueles 5 minutos de escolher um look sem repetir o do anterior. Então, acho que eu estava buscando ter um foco em alguma coisa que eu pudesse ter um momento só meu, sem ter a interrupção do chefe, ou dos filhos, ou do telefone que não parava de tocar, ou do trânsito, enfim. Então, acho que foi por aí, então não tinha nada a ver com o dinheiro. Obviamente que eu senti uma economia deliciosa no bolso, mas foi por uma questão muito mais disso, de eu ter um projeto que eu pudesse dedicar um tempo para mim, e aí depois eu falo de cada uma das regras lá. Então foi assim que surgiu. E aí anos mais tarde, talvez acho que 1 ano e meio, quase 2 anos depois, eu resolvi criar o projeto, e eu me lembro que na época que eu contei para as meninas do trabalho que eu estava fazendo desafio, eu falava, mas você é louca, como assim? Pra que isso, pra né? E eu trabalhei muitos anos ao lado de um shopping. Era assim, o meu dia era ir no shopping. Era ali, no Eldorado, né? Era atravessar uma passarela e eu tava dentro do shopping. E aí ela falou, não, mas que coisa, né? Bom, enfim, aí depois, quando eu criei o Instagram, um dia eu cheguei em casa, cheguei no escritório e as meninas, não, puxa, eu tô precisando economizar. E eu via todo dia meninas, que eu sabia quanto ganhava, chegar com sacolinha. Aí eu falava, gente, essa mulherada deve gastar mais do que precisa. Eu acho que eu vou fazer de novo o desafio do Closet e vou convidar elas para fazer comigo. E aí o primeiro que surgiu foi assim, com as meninas da Ambima, a gente fez juntas e aí virou um conteúdo principal da minha rede social na época. Eu achava que você tinha feito por causa da parte economizar, mas economizar de uma forma indireta, ou seja, a gente pensa na moda, mas economiza de uma forma indireta, justamente porque você já trabalhava com isso, né? Mas não. Não. E aí foi interessante porque é o seguinte, depois que eu vi o efeito em mim, porque aí eu passei a ter primeiro, um tempo de olhar mais para mim, então, de me arrumar mais, de prestar atenção no que vestir, e eu sempre gostei, isso para mim nunca foi um problema. Descobri que é melhor você usar a criatividade do que usar a carteira, né, o cartão de crédito. E aí, quando eu coloquei isso nas redes sociais, lá no Instagram, na época, eu coloquei algumas regras que, por trás, ela tem questões de economia comportamental, né? Porque quais são essas regras? A primeira é isso, é ficar 6 meses sem você comprar nada. 180 dias. Né? E esse já é uma coisa que as pessoas olham e falam, é impossível, né? Como eu vou ficar 6 meses sem consumir? Por quê? Porque o consumo é um prazer, ele é a materialização do que você conquista no trabalho. Sim. É a forma como você expressa o seu sucesso de alguma maneira. É o eu mereço, né? E é a forma como você se posiciona socialmente também. Né, qual a diferença? Você sabe muito bem de uma bolsa de marca, é onde ela te coloca socialmente ali, a imagem que você quer passar. Então, isso já não, mas impossível, imagina, como e tal. Aí vem a segunda regra, que é não repetir o look. E aí, essa segunda regra, ela já tem um efeito comportamental importante, porque você tira o foco de onde é a questão central e você passa a colocar o foco em outra problemática, que tá bom, eu até consigo ficar 6 meses sem comprar, mas eu não tenho roupa para tudo isso. Como é que eu não, é um absurdo, eu não tenho tanta roupa assim. E aí as pessoas falam, não, então o desafio passa a ser outro, e o objetivo principal passa a ser secundário. Depois tem outra regra, que é você anotar tudo que você deixar de gastar. Essa é uma forma de você materializar e acabar com a contabilidade mental, porque você acha que você gasta tanto, mas quando você realmente coloca no papel, você vê que esse tanto é o dobro. Então, você materializa e você traz muito presente o viés da posse. O que é? Que quando você tem alguma coisa, ou quando você materializa algo, você já experimenta o benefício daquilo de alguma forma. Então, as pessoas olhando lá, poxa, eu já tenho R$100 que eu não gastei na blusinha ontem. Poxa, essa semana eu não comprei R$500 uma calça jeans. Poxa, eu tenho R$600. Então, a pessoa já interioriza que ela já tem aquilo e ela tem um outro apego e apreço pelo aquele dinheiro que ela está deixando de gastar.
Vou usar essa técnica. Amanhã. Essa pra mim foi a mais difícil. Essa Quando é eu muito fiz importante. o desafio do closet, essa pra mim foi a mais difícil. O não comprar durante 6 meses, ok. O não repetir look, ok, porque eu já tinha muita roupa. Mas essa do anotar o que você deixou de gastar, porque na minha cabeça não era assim, eu saía pra gastar. Então não tinha essa do deixei de gastar. É diferente do vou pedir a comida. Porque quando você pede a comida, você entra e fala assim, não vou pedir a comida, vou comer o que eu tenho em casa. Mas quando você sai pra gastar, muitas vezes você não sai pra gastar, mas você tá ali. Uma consequência Exato. do que você tá fazendo. E aí, esse foi o mais difícil pra eu conseguir ter essa dimensão de, deixei de gastar. Porque não era, eu não saía com esse propósito. Então não tinha, como assim eu vou anotar o que eu deixei de gastar se eu não tenho esse propósito? Mas, e olha, aí você descobre que você tem. Tem, total. Eu vou fazer aqui um parênteses sobre o que você falou, porque eu trabalhei 15 anos ali em cima do shopping JK Iguatemi. E aí eu ia almoçar, aquele lugar, aquele shopping já parecia pra mim o quintal de casa. Então, às vezes, eu não precisava de nada, a gente só queria gastar. Então, a gente ia almoçar, voltava com uma sacolinha e quando a gente passava pelos corredores, você via as pessoas olhando assim. Teve uma época que até minha superintendente, ela falava assim, de novo, vocês estão com essa sacolinha, então a gente tinha o hábito, às vezes a gente até escondia. Sabe quando você passa pelo corredor com a sacolinha aqui do lado? Fidelidade financeira. Gente, é um crime que eu tô cometendo aqui, socorro. E depois, quando eu mudei daquele prédio, que eu fui para um outro lugar que também tinha shopping, eu falava, eu não gosto de nada aqui, eu quero ir lá. A gente queria voltar naquele só para comprar e não precisava de nada. Mas isso é uma coisa que é muito forte mesmo, porque, como eu disse, né, ela materializa uma conquista. Por outro lado, assim como vários hábitos que nós temos na vida, o consumo, a gente não pode deixar que se torne um hábito, porque facilmente se torna um hábito. E a gente sempre, e também assim, obviamente que tem uma categoria de pessoas que é patológica, as pessoas elas são consumidoras contumazes, então aí a gente já está falando de ser tratado mesmo na terapia, então tem profissionais especializados nisso. Mas essa questão também das contas que a gente inventa na cabeça que fazem sentido para a gente é muito normal. Por exemplo, se você tem lá uma blusa que está R$100 e ela está com desconto de 20%, você não está economizando 20%, você está gastando 80%. Esse é o conceito. Se você não precisa daquilo... mas por que a gente vê uma vantagem? Porque a gente sempre quer levar uma vantagem, nós como espécie, porque é a questão da sobrevivência, a questão da adaptação, não é num mau sentido, mas realmente a gente vê algo e a gente vê um benefício naquilo, ou seja, uma vantagem naquilo e a gente tende a correr a esse benefício. Então eu sempre brinco, olha, no seu armário é 100% de desconto, então é só você usar a criatividade, só que usar a criatividade é cansativo. E a gente também, tudo que nos onera, a gente evita, porque a gente quer sempre poupar esforços, porque é muito desgastante. E aí o consumo entra nessa esteira também. Aí só para concluir, né, outra regra é você chamar as amigas para fazer com você, porque é muito legal, e aí a gente tem um efeito manada. Então, se uma apoia a outra, se uma é capaz de fazer, eu também sou. Então, tem esse conceito da cooperação. E o outro é, de fato, você olhar, né, de uma maneira diferente para o que você tem e você se desfazer daquilo que, de fato, não é interessante para você. Seja porque também é isso, né? Você tem lá um armário repleto de coisas, se é tudo que você não gosta ou coisas que eles representaram outra coisa para você na vida, aquilo passa a ser mais ônus do que bônus. Com certeza. Né? Então, é bom que você se desfaça. E você achou que o seu estilo, a forma de você se vestir, as peças que você mais gostava, mudaram depois do desafio? Acho que não, porque eu sempre fui muito basicona, assim, muito, muito, muito. Então, para mim, até é muito difícil eu me desfazer de coisas, porque elas são, assim, né, tem coisas lá, sei lá, de 20 anos no armário e são ótimas, são atuais, obviamente que sempre tem uma atualização de modelagem, etc. Mas eu acho que o que mudou, para mim, a quantidade não faz mais diferença. Entendi. Né? Então, antes era uma coisa, principalmente quando você está no mundo corporativo, você quer sempre estar com um look novo, né? Toda mulher que entra num trabalho novo, eu vou comprar uma roupa nova. Eu não compro roupa para a ocasião.
essa é uma coisa que eu aprendi, talvez, do desafio do Closet. Eu também... Compra pra vida. Eu compro coisas que eu gosto. Então, assim, dificilmente, eu vou comprar um vestido pro Natal. Putz, aí eu fico com aquele negócio que é só pro Natal, entendeu? Eu já coloco aquele negócio naquela caixinha. Eu vou fazer vou, sei lá, comprar para uma festa, eu vou comprar para começar a trabalhar. Então, não, eu fico meses sem comprar nada, ou às vezes eu compro bastante coisa que eu vejo que são coisas que combinam com 20 coisas que eu tenho no armário, que é uma oportunidade, porque a peça é boa e está ali disponível. Mas eu acho uma bobagem, assim, comprar coisas para ocasião, porque, primeiro, até uma frase que eu ouvi do primeiro desafio do Closet, eu pedi para as pessoas contarem as suas histórias. E essa menina trabalhava comigo, a Carla, ela escreveu uma frase que eu uso até hoje. Ela falou assim, o que o desafio do Closet me ensinou é que eu tenho mais roupas do que ocasião para usá-las. E eu acho que é isso um pouco, sabe? Você não precisa de tanto para poder mostrar a imagem que você quer. E isso acaba afetando de maneira positiva ou negativa a conta bancária. Né? Sim, mas é uma mudança de mentalidade muito... É diferente, né? Você falar assim, putz, eu tenho uma ocasião, ai meu Deus, eu tenho que comprar uma roupa para uma ocasião. Enquanto que 98% da população, uma ocasião nova, eu tenho um objetivo aqui, eu quero comprar por conta da ocasião. E você sabia que agora eu estou tendo até uma dificuldade buscando parceiros até, porque eu tenho muitos eventos. Então, ou que eu sou palestrante, ou que... outro dia eu fui num almoço super bacana. E assim, eu tenho bastante roupa, mas não sei se eu tenho tantas roupas para tantas ocasiões, principalmente quando são ocasiões mais especiais. Em ambientes diferentes do que você costuma transitar. E aí, até algumas marcas eu tenho contatado, assim, marcas novas e tal. Poxa, você não quer me mandar um look para eu usar e depois eu devolvo? Porque também nem quero ficar com tudo entulhado dentro do armário. Porque vai usar uma única vez, porque não faz parte do seu cotidiano, né? Mas eu fico imaginando, se eu não tivesse essa mentalidade, né? Pelo menos uma vez por semana eu tenho uma palestra ou participo de algum evento. Imagina, meu armário ia estar entupido e a minha conta bancária vazia, né? Então, eu acho que essa lógica, ela não faz muito sentido. Você ter um armário cheio e a conta bancária vazia. Com certeza. Mas, então, você faz uma relação entre o consumo e a vida financeira de uma pessoa? Sim, total. Eu acho que todo excesso esconde uma falta, né? Eu acho que a gente tem também uma questão cultural importante. Porque quando a gente está falando da vida financeira, a gente está falando de uma série de questões que a gente precisa olhar. Então, de uma maneira muito mais, como dizem por aí, holística. Nós, aqui no Brasil, a gente tem uma influência muito maior de consumo do que de poupança. Se você vai para os países europeus, por exemplo, eles têm uma cultura diferente. Então, não é... Quando você viaja para a Europa, você tem um comportamento de consumo diferente de quando você vai aos Estados Unidos. Sim. Na Europa, você quer experimentar, você quer visitar museus, você quer visitar locais, você vai com esta programação. Quando você vai para os Estados Unidos, olha, eu vou em tal loja, vou no outlet, etc. Então, a gente tem uma influência muito maior de consumo. Até porque, se a gente pegar até as questões econômicas, a gente tem uma estabilidade econômica muito recente, de 30 anos. O Plano Real faz 30 anos esse ano. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que, por exemplo, aquela época que teve o Collor pegar as poupanças das pessoas, muita gente tinha algum dinheiro guardado e acabou perdendo aquele dinheiro e ficou com... Eu lembro até dos meus pais falando assim, porque eu podia ter comprado, eu ia fazer não sei o quê, as pessoas ficaram com aquela sensação de... Poderia ter gasto aquele dinheiro em algo que era para mim. Que era para mim, né? Que ia me satisfazer de alguma forma e tive isso roubado de mim. Porque quando você tem essa parte roubada, você fica com uma sensação de perda muito grande. Você acha que isso contribuiu para as gerações que vieram depois por causa dessa percepção? Eu acho que pode ter contribuído, mas para mim a questão central era a inflação. Entendi. Porque assim, a inflação, ela é o pior que pode acontecer numa economia. Ela tem lá o seu fator de dosar, né, as pessoas não gastarem muito, mas ela, de fato, faz as pessoas perderem o seu poder de compra. Sim. Então, no passado, antes da estabilidade econômica, você mantinha o seu poder de compra consumindo. Então, você estocava alimento na despensa, você fazia compra do mês. Eu lembro muito de chegar, meus pais comprarem várias coisas, chegava na despensa, eram milhões, né? Porque milhões era assim de tudo. Que as pessoas garantiam que elas poderiam consumir aquele produto por mais tempo ao preço que o dinheiro delas podia pagar.
Então, essa é uma raiz fortíssima. Então, as pessoas compravam coisas, elas compravam imóveis. Então, todo o dinheiro produzido era empatado em alguma coisa, porque esse dinheiro perdia o valor de uma maneira muito rápida. Se a gente parar para pensar, o brasileiro sabe lidar muito bem com as finanças, porque a gente teve tantos intempéries aí, financeiros, e a estabilidade ela é muito recente. O que o brasileiro não tem é a cultura da poupança. Esse é um dos fatores, essa questão que ainda... Eu outro dia, né, quando minha mãe faleceu, eu fui pegar algumas coisas que ainda estavam minhas na casa dela, eu encontrei contra-cheques, eu ganhei já milhões por mês, gente. Né? Entendeu? Mas de uma moeda que eu nem sei qual era. Mas era isso, eu não sabia quanto eu ia ganhar todos os meses. E olha, eu tenho 51 anos, não tenho 90, né? Então é uma coisa muito recente. Eu entrei no mercado de trabalho nessas condições econômicas. Então eu acho que esse é um fator. O segundo é a influência mesmo. Então a gente tem uma questão de comportamento social em relação ao dinheiro diferente de outros países. Então para a gente é importante o ter, o mostrar, o expor. Quando a gente olha uma pessoa com um carrão, a gente já cria uma imagem dela, mas a gente acha, não, essa pessoa bem-sucedida tem dinheiro. Não, a gente sabe quanto ela gastou, a gente não sabe quanto ela tem, né? Exato. Que é uma coisa muito diferente. Esse é um conceito, e eu acho que tem uma coisa também que aí é um pouco mais, talvez a gente abra um outro capítulo uma outra vez para discutir, a desigualdade social, que é muito grande também. Então, quando você tem a desigualdade, de certa forma, é um crime, né, social, assim, é uma injustiça absurda. A gente andou na Oscar Freire, domingo, né? Nossa, é uma coisa assim, não só ali em vários lugares, mas ali fica muito latente. É muito, e aí isso é algo que a sociedade, ela também vai se organizando para se segmentar. Aqui em São Paulo, a gente vê isso, a periferia, ela está mais periférica, e a gente tem os espaços que são mais destinados aos endinheirados, não é uma coisa tão misturada como no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, são vários fatores que contribuem para a personalidade financeira se compor. Mas eu acho que uma coisa que é importante entender é que, assim, a gente sabe muito bem lidar com dinheiro. O brasileiro, principalmente quando a gente está falando da classe D, gente, as pessoas gerem a escassez como ninguém. Né? As pessoas tiram, assim, do prato para a boca o tempo inteiro, e tem dados assim, super interessantes de avaliar como não é tamanho de bolso, mas sim comportamento, que hoje 23%, 24% da classe A e B não tem nenhum investimento. 57% dos brasileiros não tem nenhum investimento no Brasil. Nossa. Sendo que a gente pegar o extrato lá ali do topo da pirâmide, a gente está falando de 1/4 da população desse extrato social não ter nenhum recurso financeiro. Se a gente pega a D e E, que a gente está falando da basona da pirâmide, 16% tem uma poupancinha, né? Tem um dinheiro guardado. Então, como a despeito de toda a escassez que essas pessoas têm que gerenciar, elas ainda conseguem poupar. Economizar de alguma forma. Você falou sobre a época da década de 80, que as pessoas tinham uma inflação muito grande, né? Tinham que estocar. E você comentou sobre ter o exemplo. Você recebeu essa educação financeira quando você era criança, adolescente, ou... Muitos estudos mostram que não há uma relação de personalidades ou de jeito que os pais lidam com dinheiro, e isso vai refletir nos filhos. Então, pais poupadores não vão gerar filhos poupadores, pais perdulários não vão ter filhos perdulários necessariamente. Então, não há uma relação. Até tem estudos muito interessantes de comportamento que mostram que é o jeito que você encara as suas relações, e isso reflete na forma como você consome. Porque o dinheiro, o que ele é? Ele é o alicerce das nossas decisões. Para tudo a gente precisa de dinheiro. E então não é o dinheiro, são as decisões. E aí sim as decisões que elas vão tendendo mais para um lado como para o outro. No meu caso, por exemplo, eu vim de uma família muito pobre, muito humilde. Então, minha mãe era uma trabalhadora absurda, meu pai um gastador contumaz, assim. Gastava, né, o que ele ganhava de manhã, à noite já não tinha mais. E a minha mãe é uma mulher super batalhadora. Então, o que eu aprendi ali? Que, olha, dá para sonhar alto, dá para chegar onde você quiser, mas tem que ter um trabalho muito duro aqui, né? Então, meu pai me ensinou a sonhar e minha mãe a tornar um sonho realidade.
E eu entrei muito jovem no mercado de trabalho. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos, porque eu precisava trabalhar numa loja de sapatos, inclusive. Eu também. E aí, eu me endividei muito jovem, quando eu entrei no mundo corporativo. O meu primeiro trabalho no mundo corporativo foi numa empresa de cartões de crédito. Assim, o welcome kit dos funcionários, 2 cartões de crédito. Né? Então, tô rica, eu tinha 18 anos, imagina só. E eu aprendi muito cedo que, olha, não, se eu quiser mudar a minha realidade, eu vou ter que dar conta sozinha. Se eu quiser construir a minha trilha diferente da minha família, vai ser por meio de muito trabalho. E calhou de eu entrar no mercado financeiro quando eu tinha 22 anos, e aí eu descobri os instrumentos para fazer tudo aquilo que eu tinha uma certa consciência, acelerar esse processo. Mas não, acho que a educação financeira, que é uma coisa muito ampla, ela pode ser empírica, sim, né, de você ir observando os exemplos e selecionar, como tudo na vida, aquilo que faz sentido para você, ou você pode ter um processo mais formalizado. Então, eu acho que, no meu caso, eu tinha já essa consciência de que eu nunca mais queria me endividar, de que eu queria ter uma realidade diferente da minha família. E aí, o como? O como eu dei a sorte de entrar no mercado financeiro. Eu falei, puxa, é aqui que eu vou ter todos os instrumentos que eu preciso para fazer isso acontecer. Interessante você falar isso, porque tivemos uma realidade um tanto quanto parecida, né? Em questão de estrutura de família, de trabalhar muito cedo e ter entrado no mercado financeiro com 18 anos também, para mim, mudou muita coisa em relação à perspectiva que eu tinha de como eu via que o dinheiro era gerenciado também na minha família. Isso é muito bacana. E assim, a minha primeira PLR, com participação nos lucros, eu tinha 18 anos, 2005. R$2.000. Falei, tô rica, meu Deus do céu. E aí você recebe cartão de crédito, participação nos lucros, você fala, meu Deus, pronto. Não preciso de mais nada. Mas você sabia que tem uma coisa, assim, né? Eu falei bastante do prazer do consumo. Existe uma coisa que é o prazer e o benefício. Essas duas coisas, elas têm uma temporalidade diferente. Sim. O prazer é imediato. Né? Você tem ali, eu tô com sede, eu vou beber água, eu vou matar aquela necessidade e aquilo vai me trazer um bem-estar. E o benefício, ele vem quando você faz algo de maneira constante por muito tempo e muitas vezes abrindo mão de determinados prazeres. Então, para matar a sede, eu poderia tomar um refrigerante. Vai matar? Vai ser um prazer? Ótimo também? Vai. Mas talvez na constância, no longo prazo, não vai trazer benefício. E quando a gente está falando de equilíbrio financeiro ou do mundo dos investimentos, a gente está falando dessa dualidade entre o prazer e o benefício o tempo inteiro. Então, comprar alguma coisa é um prazer, é muito legal. Você comprar uma roupa nova, você sentir aquilo que você quer passar, você ter um olhar admirado naquela posse que você acabou de ter. Então, tem um prazer muito legal. Só que o prazer de você ter uma vida financeira equilibrada, ele é muito mais prolongado. Porque aquela roupa que você comprou não é todas as vezes que você vai usar e você vai sentir aquele mesmo prazer de quando ela saiu da loja. Sim. Só que a sua vida financeira equilibrada é um prazer que você vai, é um benefício que vai, é um benefício futuro que lá também vai te gerar prazer. Te gera prazer toda vez que você tem essa consciência de, consigo fazer o que eu quero justamente porque eu tenho a minha vida financeira equilibrada. Então, para mim, assim, quando eu economizo, quando eu invisto, quando eu olho lá os meus investimentos, é um prazer muito maior do que o consumo em si. Por quê? Porque eu enxergo os benefícios daquilo. Mas é muito difícil essa mudança, porque sempre a gente vai tender ao brigadeiro ao invés da fruta, né? Então, a gente... E é isso que eu ia te perguntar. Por exemplo, você teve essa noção de não quero mais me endividar, quero, de alguma forma, ter uma vida financeira equilibrada jovem. Mas tem gente que passa a vida inteira com uma outra mentalidade, chega em algum momento e fala, não dá mais para continuar assim, ou porque aconteceu alguma coisa grave, ou porque realmente precisa mudar. Você acredita que a pessoa consegue mudar de mentalidade a qualquer momento? Não, acho que ela muda a atitude, né? Até porque acho que é um pouco o nome disso, dinheiro com atitude, da minha rede social, é por conta disso. Por quê?
Porque, assim, é muito difícil você mudar uma personalidade. E esse estudo que eu estou citando, ele provou isso muito legal, que ainda quando eu trabalhava na Ambima, a gente fez um trabalho, uma pesquisa lá, que identificou 5 personalidades financeiras. Então, com características distintas, enfim, acho que na mentoria eu falei sobre elas. Assim, você não vai fazer uma pessoa que é totalmente despreocupada com dinheiro se tornar um planejador, né? Mas você vai mudar o estado de consciência daquela pessoa e ela pode buscar instrumentos externos que ajude ela a minimizar as características de personalidade que possam ser não tão benéficas para a vida financeira dela. Assim como lá o planejador, aquela pessoa que tem metas, pensa no médio, curto e longo prazo, ela também tem as suas questões que precisam ser endereçadas do ponto de vista comportamental. Eu tenho essa dificuldade. Às vezes, assim, eu falo, gente, eu queria ter um pouquinho a vida louca, sabe? Poder gastar sem consequências, mas é um exercício para mim. Então, eu acho que é difícil as pessoas mudarem a forma como encara, mas eu acho que o estado de consciência muda. Um exemplo, assim, fumar, todo mundo sabe que mata. Certo. Todo dia tem novos fumantes, Sim. mas as pessoas fumam hoje com um estado de consciência diferente. Então, eu acredito que a evolução da educação financeira, desde que eu trabalho com isso, ela está muito mais ligada a um estado de consciência. E aí, nessa consciência coletiva, tem aquelas pessoas que se destacam e fazem alguma coisa a respeito, ou aquelas pessoas que, bom, tá bom, vou continuar gastando, vou continuar me endividando, amanhã eu vejo o que eu faço, mas elas têm um estado de consciência diferente do que tinha no passado. Entendi. Que critério você usa, então, para escolher algo? Isso aqui eu vou comprar. O seu critério hoje é se eu preciso? Então, acho que pouca coisa eu preciso, né? Assim, quando a gente está falando de moda, especificamente. Mas eu acho que a qualidade, acho que também preços abusivos, não sei se me seduzem mais. Eu já fui consumidora de marcas internacionais, tem muitos produtos legais, de marcas renomadas. Gosto, mas não sei se eu compraria mais. Então, acho que hoje eu tenho mais uma questão de... não sei, eu acho que eu estou mais autoconfiante da imagem que eu quero passar e ela não está muito mais relacionada a esse tipo de coisa. Então, para mim, hoje, eu acho que a elegância está muito mais nessa simplicidade de se vestir, nessa coisa mais silenciosa do que essa coisa. Sim. E eu nunca fui extravagante, nada disso, mas eu acho que para mim é a qualidade e se realmente aquilo faz sentido com todo o resto que eu tenho dentro do armário. Para mim, eu acho que esse é um fator que me leva a consumir de maneira diferente. Mas fora da moda, existe alguma coisa, alimentação, restaurante, ou alguma coisa que faça você ter um pouco mais dessa vida louca? Então, olha, tem umas coisas que eu acho que, assim, do meu bolso não sai, por exemplo. Né? Nossa, que forte isso. Tem assim, eu viajo bastante ainda, mas eu não pagaria do meu bolso uma classe executiva. Entendi. Entendeu? Eu sou igual você. Assim, eu prefiro até, é uma frase que eu outro dia adorei, estou usando para mim, podia ser minha, mas não é, dou crédito, que assim, eu prefiro desembarcar com $3.000 a mais no bolso no meu destino, entendeu? Para poder ir num restaurante legal, para comprar uma coisa que eu queira, para viver uma experiência, ou para trazer o dinheiro de volta para casa. Então, para mim, não justifica pagar, sei lá, $3.000 a mais numa passagem internacional só por conta de 10 horas de perrengue. Né? Sim. Então, assim, e aí eu acho que a gente tem que aprender também a relativizar um pouco as coisas. Então, eu também tenho muito respeito de onde eu vim. Então, a primeira viagem internacional que eu fiz na minha vida, eu tinha 26 anos de idade. E eu fiz porque eu ganhei um bônus adicional por um desafio que o meu chefe, na época, deu, de quem batesse as metas, ia ter uma viagem com acompanhante para Comandatuba. Na época eu não tinha acompanhante, falei, o que vou fazer em Comandatuba sozinha? Aí eu pedi, falei assim, olha, eu posso trocar o valor do pacote para Comandatuba para eu fazer um curso de inglês no Canadá? E aí o RH avaliou e falou assim, não, pode. Então, com esse valor, eu paguei o curso, paguei a casa que eu ia ficar, paguei a alimentação e comprei a passagem aérea e fiquei 30 dias no Canadá. Então, assim...
foi uma conquista tão grande, foi assim para mim uma sensação tão legal que isso não pode ser apagado só porque eu estou viajando de classe econômica e não em executiva. Mas eu brinco, sinceramente, que tem coisas que a gente não precisa conhecer na vida. Classe executiva e iogurte grego. Não precisa, né? Porque daí você nunca mais vai querer mudar, né? Então aí você precisa fazer um exercício para dizer, poxa, não, cara, eu estou indo viajar. Eu acabei de fazer uma viagem super gostosa, com amigos, com meu marido, a gente foi assistir o Miami Open. Eu vi, eu acompanhei. Foi demais, é um negócio que eu queria pra caramba. Você acha que isso vai ficar menor? Porque eu peguei 9 horas apertada no meio, ainda peguei o assento do meio do avião. Então, acho que a gente também tem que colocar a expectativa no lugar certo. E hoje a gente é muito espectador de uma vida editada. Sim. E aí isso também traz uma ansiedade financeira para as pessoas enorme, porque você olha no teu feed, todo mundo viaja de classe executiva, todo mundo toma champanhe francês, todo mundo tem as roupas de última. Unboxing que as pessoas fazem, assim, alguns têm o próprio avião para viajar. Né? E aí, o que isso traz, né? As pessoas ficam em busca disso e elas não vão encontrar. Porque quando você olha ali alguma coisa e você quer aquilo que aquela pessoa está mostrando ali, talvez você não queira aquela coisa, você não queira a roupa ou a bolsa que ela ganhou, ou você não queira estar naquela... sentado no jatinho, você quer sentir o que ela está sentindo, e muitas vezes a pessoa não vai sentir, porque a vida dela não é aquela, o contexto não é aquele, o tamanho do bolso prazer, não é aquilo. Talvez não seja aquilo. E aí a gente fica com as sequelas, que é aquele vazio de você ter buscado um sentimento uma sensação que você não teve, ou ela foi muito rápida, e as consequências de você ficar com as faturas do cartão para pagar em busca de alguma coisa que talvez não seja muito legal. É igual o chocolate para criança, né? Você fala assim, enquanto ele não conhecer, ele não vai ter a sensação de perda. E as pessoas que já conhecem chocolate falam, mas você não vai dar, mas é tão gostoso. Coitado, ele nunca provou, então ele não vai saber. Mas assim, eu acho que essa é uma coisa que eu não faço questão. Tem uma outra questão assim, puxa, eu quero ir naquele restaurante super badalado, puxa, se eu comer num restaurante com a comida muito boa, para mim tá bom. Okay. Acho que tem coisas que, por outro lado, tem coisas que eu valorizo pra caramba, né? Adoro joias, adoro várias coisas, mas eu acho que independente do que você goste, do que você busque, eu acho que é buscar a essência do que é que você tá querendo ali. O Miami Open. Então, pra mim, assim, foi sensacional estar ali, naquele clima, com os amigos, com meu marido que adora esse esporte, eu gosto, apesar de não jogar nada. Né? Então, o que você vê daquele consumo? Mais do que simplesmente o consumo em si. E essa é uma sensação muito rápida se a gente não parar para prestar atenção e valorizar mesmo a conquista daquilo ali. Então, enfim, eu acho que é por aí. Você acredita que tem algum momento ideal da vida? Assim, entendo que o quanto antes melhor, mas para uma pessoa começar a pensar no teu futuro, investir, em guardar e mudar essa mentalidade, tem um momento? Acho que tem duas coisas. Primeiro é isso, é o quanto antes, e parece besteira, mas é o quanto antes mesmo. E eu tenho acho que uma conta que eu faço, que é a seguinte: se a gente parar para pensar, até acho que foi o meu post ontem sobre isso, a nossa janela de oportunidade de fazer o nosso pé de meia, ela é muito curta. E a gente tem também, eu acho que um efeito que pode se jogar contra ou a favor, dependendo do que a gente faz, que é a questão da longevidade. Hoje a gente vai viver 100 anos, assim, se não se cuidar, 105. Assim, bobeou, 105. Isso é muito tempo, e que pode jogar muito a favor, mas tem os seus desafios, e hoje a gente tem muito mais desafios do que oportunidades para isso. Então, quando a gente começa a vida profissional, independente do lugar que você escolha, se você é um profissional liberal, executivo, empresário, eu brinco que o apito inicial da vida começa aos 25 anos. Por quê? Porque antes disso, você está se formando, você está criando seu capital intelectual, você está investindo em você, que é um investimento importante no começo de carreira, você se especializar, você falar uma língua diferente, você se aperfeiçoar no que você quer para a sua vida profissional. Então, até os 25 anos, o melhor investimento, até por volta disso, o melhor investimento é no teu próprio capital humano, que esse capital vai ser um gerador de renda futuro.
Dos 25 aos 65 anos, que é o período, a idade de 65 anos que o brasileiro pretende se aposentar, segundo várias pesquisas, e também tem essa condicional aí na nossa cabeça, a gente está falando de 40 anos. Nesses 40 anos, a gente tem que ser capaz de produzir renda para viver, ou seja, para dar conta das nossas escolhas. Durante esse tempo. E também fazer o nosso pé de meia. Esse pé de meia que vai servir para cobrir os imprevistos desse período, para realizar projetos desse período, e também para ser a renda passiva do período seguinte, que é dos 65 anos aos 100. Então, são 35 anos em que boa parte das pessoas não vai ter todas as competências necessárias para produzir renda na sua plena capacidade. Porque apesar da expectativa de vida do brasileiro estar crescendo muito rápida, cresceu muito rápido e ainda cresce, a gente tem a expectativa de vida saudável, que é definida pela Organização Mundial da Saúde, que é 11 anos a menos. Sim, Então, não é todo mundo que vai conseguir trabalhar plenamente até os 90, 70 anos, 80 anos. Então, isso precisa ser levado em consideração. Então, em 40 anos, a gente tem que produzir renda para a gente viver, para a gente realizar nossos objetivos e também para a gente poupar e poder ter uma renda passiva nos próximos 35 anos. Então, muito apertada essa janela. E a depender do estágio, e aí é crítico mesmo, assim, até eu brinco, ou a gente traz um senso de urgência para as pessoas, porque não é propaganda de margarina, ou as pessoas vão ter que gerenciar a crise. Eu conheço muitas pessoas no meu entorno que atualmente já gerenciam crise. É crise, não tem mais. Talvez o equilíbrio financeiro seja algo possível, a independência não, e que há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Já que você falou isso, explica em poucas palavras a diferença entre um equilíbrio financeiro e uma independência financeira, porque a sensação que eu tenho é que as pessoas, elas não têm essa consciência. Elas acreditam que se está tudo bem na minha vida, automaticamente eu vou ter uma independência financeira, vou ter uma aposentadoria boa, vou conseguir sobreviver e está tudo ótimo. E não é necessariamente dessa forma, porque você ter um equilíbrio agora não necessariamente gera para você uma independência financeira futura. A independência, primeiro, a independência financeira, ela está muito mais relacionada a poder escolher do que poder comprar. Porque você pode comprar tendo o equilíbrio nas suas finanças. O que é o equilíbrio? É como uma balança. Imagina aquela balança de 2 pratos. Você coloca um peso aqui, outro peso ali, eles se equilibram. Então, se você tem uma renda e essa renda é capaz de cobrir os seus gastos, você é uma pessoa com equilíbrio financeiro. E essa é a condição que as pessoas se enganam fortemente de que as coisas estão muito bem, como você mesmo disse. Então, se eu ganho 100 mil reais, é dinheiro pra caramba, né, gente? Quem neste país ganha isso? Sim. Né? Mas se a pessoa gasta 100 mil reais, essa pessoa ela só é uma gastadora, assim, em alto nível. Mas não é uma pessoa... E pior é que você ainda tem que dizer que ela tem uma vida financeira equilibrada. Só que o que ela não é equilibrada. Não é equilibrada. Porque, assim, se ela ganha 100 e gasta 101, essa pessoa está deficitária. Então, assim, ela não tem uma vida equilibrada. Se ela gasta 100, se ela ganha 100 e gasta 95, pode ser que ela tenha, mas ainda assim ela não é uma pessoa independente. Ela é uma pessoa que está um pouquinho melhor ali. Se der uma dorzica de barriga, ela consegue comprar um analgésico. Então, o equilíbrio é isso, é quando as duas forças se compensam. O que você ganha e o que você gasta. O ganho que você gasta. Porém, é uma condição muito vulnerável. Por quê? Porque a variável renda é uma variável que nós não controlamos. A gente não controla quantos clientes querem comprar o nosso produto, quanto o nosso chefe quer nos pagar, o emprego que ele nos deu, ele pode nos tirar. Então, é uma variável que a gente tem menos controle. Se engana quem acha que tem o controle da renda. O que a gente tem é dos gastos. Sim. Então, esse equilíbrio, a qualquer sinal de instabilidade no teu contexto, ele pode estar, ele é colocado em risco. Então, tem gente que vive assim super bem. Quando a gente entrou na pandemia, mais da metade dos brasileiros não tinha nenhuma reserva financeira. Então, essas pessoas que viajavam 3 vezes por ano... Que a princípio estavam com a vida ganha. Com a vida equilibrada, naquele momento. Estava ótimo, né? Viajavam de classe executiva, tinham um filho em determinado padrão de escola, etc. Viram do dia para a noite, literalmente,
a renda absolutamente comprometida. E essas eram empresários, pessoas que tinham negócio, que tiveram que fechar as portas, né? Até os executivos, pessoas, funcionários das empresas conseguiram se manter porque as empresas fizeram um sacrifício para que mantivessem os empregos, etc. Mas esse é o cenário do equilíbrio. A independência é quando você pode escolher. É quando você tem recursos suficientes que cubram o seu estilo de vida. Então, por exemplo, quando eu decidi sair do mundo corporativo, eu tinha uma meta financeira muito clara e a partir daquele momento eu iria escolher o que eu queria fazer. Eu quero trabalhar até o último dia da minha vida, mas eu não quero depender da minha renda ativa para o resto da minha vida. E é isso que as pessoas às vezes confundem. Então, a independência financeira é quando você tem recursos que te dão a capacidade de escolher os rumos das suas decisões. Mesmo que a partir dali você não gere mais renda? Mesmo que você não gere mais renda. Então, a não geração de uma renda nova é um dos pressupostos para a independência financeira. Não, a independência financeira é quando você tem os recursos poupados e esses recursos, eles te geram o suficiente para manter o que você escolheu. Não depende mais de você. Sim. Então, a independência é isso. Quando a gente, eu sou independente dos meus pais, é porque você você não depende da decisão deles para os rumos das suas decisões. Eu acho que aí que é o erro do conceito, porque até mesmo quando as pessoas dizem eu sou independente dos meus pais, elas não sabem exatamente isso. Porque a pessoa acha assim, eu sou independente dos meus pais porque eu já tenho 18 anos, então eu posso fazer o que eu quiser, mas financeiramente você ainda é dependente, você ainda depende de muita coisa. Então, eu acho que a grande dificuldade para as pessoas é o conceito de independência em relação a tudo na vida. Eu não estou dizendo só financeiramente, não. A independência é quando você, de fato, o que o dicionário diz, você não depende daquilo. A partir do momento que você depende, você tem uma relação de responsabilidade ou de prestação de contas diferente quando você é independente. Sim. É claro que é também uma coisa importante de enfatizar, a independência financeira é um local provisório, ele não é um local permanente, não é um lugar que você chega, vou lá, enfio a bandeira e cheguei no topo e não cheguei mais nada. Não. Esse também é um erro muito comum e por isso que as estatísticas mostram o assombro que são as pessoas aposentadas no Brasil. Necessita de uma manutenção. Porque você tem que ser diligente para todo sempre. Não adianta você ir na academia 5 anos seguidos e nunca mais aparecer. Então, não adianta você conseguir que essa conta feche, ou seja, sei lá, eu gasto 10 mil reais por mês e o que eu tenho guardado me dá uma renda de 10 mil. Ok, mas se você não conseguir ser diligente ainda com seus gastos, tomar cuidado, ter um portfólio que cubra a inflação, falamos de inflação aqui, você pode perder esta condição. E foi o que você falou, as pessoas vão viver até os 100 anos, aí por acaso você se cuidou um pouquinho mais, viveu até os 102, você faz o quê? Se você não previu essa independência financeira até lá, né? Tem uma conta muito legal que eu falo muito, devo ter falado na mentoria também, que é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Itaú, isso não é uma propaganda, mas é que eu uso muito, que é a técnica do 1369. Isso eu acho que traz um pouco desse senso de urgência para as pessoas. E o que é? A equipe, ela quis criar alguma coisa que fosse muito fácil, mas que conseguisse parametrizar ali para as pessoas o quão longe ou perto elas estão dessa independência. Então, é um múltiplo de renda que você tem que ter em cada fase da sua vida poupado para que isso garanta o seu poder de compra até os 100 anos. Então, aos 35 anos, você deveria ter 1 ano de renda guardado. Então, se você ganha 10 mil, você deveria ter 12 mil reais guardado. Aos 45 anos... Não, 120. 120, desculpa. Você deveria... É que eu sempre faço a conta de mil, né? Se você se você ganha 1.000 reais, você deveria ter 12 mil reais guardados ali em algo que superasse a inflação em 3% a 5% ao ano. Aos 45 anos, você deveria ter 3 anos de renda, ou seja, 36 mil reais. Também investidos e guardados ali, né? Em algo que supera de 3 a 5% a inflação. Aos 55 anos, 6 anos e aos 65 anos, 9 anos.
Então, isso, acho que traz para as pessoas um parâmetro. É muito legal quando eu falo isso em palestra, tal, eu vejo as pessoas pegando a calculadora. Peraí, deixa eu ver quantos anos eu tenho, o que eu tenho que fazer agora? Certeza que rola o desespero. Aí você só vê as pessoas, olha lá, será Deu que ruim. eu fazendo? Aí Deu conta ruim, lá. deu ruim. Porque isso acho que mostra o quão perto onde você está dessa independência. Então, tem pessoas que estão aí na casa dos seus 50, 60 anos, que ainda não pensaram nisso, acho que elas precisam correr, porque o tempo passa mais rápido do que a gente imagina. Com certeza. E vai. O que te motivou a ter o podcast? O podcast? Olha, eu trabalhei no mundo corporativo por 30 anos, né? E para mim tinha uma coisa do que fazer, como prolongar a minha carreira. Isso sempre foi uma coisa que eu pensei de uma maneira muito estratégica, assim. Também porque aprendi a duras penas durante toda a minha vida profissional. Foi muito curioso, assim, porque eu me lembro que tinha um lugar no mercado financeiro que eu sonhava em trabalhar. E era no mesmo prédio ainda que eu trabalhava. E eu falava, um dia eu vou trabalhar nesse lugar, um dia eu vou trabalhar nesse lugar. E aí eu lembro que eu fui chamada, só que eles tinham uma política de remuneração que era assim, você ganhava nada, mas tinha um variável muito alto. E eu não pude ir. Por 2 vezes que eles me chamaram para trabalhar lá, em 2 ocasiões diferentes. E aí eu me lembro que da última vez eu saí de lá e falei assim, eu nunca mais vou deixar de aproveitar uma oportunidade por não ter uma reserva financeira robusta que me permita escolher. E aí, acho que isso também pautou muito o que eu queria para o meu futuro profissional. E aí, quando eu decidi sair do mundo corporativo, eu fui pensando em caminhos de trabalho, e um deles que eu queria muito era continuar com essa coisa da comunicação, não apenas nas redes sociais. E como eu já era colunista do Valor, Invest, os podcasts estavam começando ali, e aí eu propus, tinha ali essas 2 parceiras que fazem do projeto algo incrível, né, a Nayara e a Natália, e aí a gente falou, poxa, vamos falar de finanças, primeiro mulheres falando de finanças, falar debaixo de um guarda-chuva respeitado, que é o Valor Invest, mas falar de um jeito descontraído, como um papo de futebol, né? Porque o que tem de roda de conversa de futebol, eu falei, tem que ter uma roda de conversa de finanças. Até por isso que chama Pode Isso, meninas, uma analogia. Pode Isso, Arnaldo. E aí foi isso, assim, como levar de um jeito simples, usando muitas analogias, esse assunto para que as pessoas se sensibilizassem mais sobre a importância disso. Então, eu acho que teve um desafio de carreira. Como eu falei, eu tenho 51 anos, eu resolvi empreender com 48 e estou super feliz. Eu acho que não me imaginava nesse lugar, né, que eu estou hoje como empreendedora, mas eu acho que a gente tem que cuidar da nossa carreira de uma maneira bem estratégica. A gente sempre valoriza mais os empregos do que a carreira, e a gente precisa entender que a carreira ela é mais importante e a gente tem que cuidar dela como um produto. Então, a motivação foi por carreira, desafio profissional, mas também o desafio de levar essa temática falada por mulheres para e de uma forma mais fácil, né? E leve. E uma dúvida, assim, uma curiosidade mesmo, porque você esteve durante alguns anos à frente de um mercado masculino. Como que foi isso para você? Porque também vim de banco, a gente fica sempre com aquela agonia, assim, sabe? Então, queria ouvir de você, como é que foi poder estar em um lugar onde você liderava um ambiente majoritariamente masculino? Olha, para mim isso é muito engraçado, que quando você vive dentro de um ambiente, às vezes você não percebe, né, algumas coisas. E recentemente até eu dei uma entrevista que eu falei bastante sobre isso. Eu enxergava coisas que para mim eram normais. Porque é isso, gente, eu estou falando de 30 anos. Mas né? É assim mesmo. Então, para mim era muito normal sentar ao lado de um cara que fazia exatamente o que eu fazia, ganhando 30% a menos que ele. Exato. E eu buscava justificativas para isso. Eu não falava inglês, né? Poxa, eu não era técnica quanto ele. Putz, estou entrando agora. Então, eu buscava justificativas porque era um status quo ali. Mas para mim, eu nunca me senti preterida por ser mulher. Já
tive assédios, já tive que fingir demência em reunião com cliente. Quem nunca? Que mulher nunca? Já ganhei menos do que pares meus homens. Mas o estado de consciência, assim como do cigarro e da educação financeira, eu acho que o profissional para as mulheres também está trazendo para as mulheres um estado de consciência diferente, que está dando a elas confiança para serem mais vocais nesse assunto. Com o passar do tempo, não só eu como profissional de olhar e não admitir certas coisas, porque acho que foi uma evolução lenta e ainda é muito lenta, mas também de fazer isso dentro da minha equipe também. Então, eu nunca senti preterida por ser mulher, apesar de existirem desafios bem objetivos para as mulheres, de ganhar menos, tem a questão da maternidade. Mas eu sempre adorei o mercado financeiro. Assim, eu me lembro que nas primeiras semanas que eu comecei a trabalhar, eu falei, gente, eu quero fazer isso para o resto da minha vida. São pessoas inteligentes, é um ambiente competitivo, que para mim isso nunca foi uma questão, mas eu acho que hoje é muito mais saudável, apesar de ainda requerer muitos avanços do que foi no passado. E você acha que esse mercado e conviver com pessoas majoritariamente masculinas mudou ou moldou a sua forma de se vestir? Não, mas eu sempre tive alguns cuidados, né? Que você ainda tem. Ou não, hoje eu me preocupo menos. Mas eu acho que é mais também a maturidade, acho que tem uma série de fatores, assim. Mas, puxa, decote, né, assim, é muito engraçado, né? Eu brinco que é um mar de homens de ternos marinho, agora é um mar de homens de polo preta. Sim. Mudou o estilo da vestimenta, mas a tribo é a mesma. Exato. Então, eu acho que tinha uns cuidados, porque eu acho que isso sim pesa para a mulher. A mulher acha que ela tem que criar também uma armadura dentro do ambiente corporativo e no mercado financeiro talvez mais, aí a gente, isso, da imagem que você quer passar. Exato. Por isso que eu perguntei. É diferente de você ir com batom vermelho, de você com batom nude, mas o meu estilo sempre foi mais o batom nude, então para mim isso nunca foi uma coisa que me tolhiu a minha forma de expressão, mas eu sempre tive mais alguns cuidados que, isso, talvez são naturais, porque você está ali na tribo, e que eu acho que tem protocolos, todas as têm protocolos, mas eu convivi com mulheres que quebravam esse protocolo. Mas até mesmo dentro da consultoria, existem protocolos, existem expectativas que as pessoas querem da gente. Uma vez eu falei num dos nossos primeiros episódios, primeiro evento que eu fui de consultoria, eu achei que eu estava a fashionista. Eu cheguei lá e eu estava eu me senti mal de estar tão básica. Eu falei, meu Deus, as pessoas me olhavam como quem diz assim, pessoa que veio aqui, e é isso, as pessoas esperam, dependendo da tribo, certos protocolos, né? Não tem certas formas de se vestir. Eu acho que tem que ser assim, uma coisa, eu conheço uma pessoa assim, que ela é exuberante, ela é linda, naturalmente, de morrer, e ela se veste de um jeito absolutamente exuberante, e ela é do mercado financeiro, e ela assim, ela é tão ciente, tão dona do seu estilo, que ela sempre fala assim, eu me visto assim, é assim que eu venho trabalhar. Se isso é um problema aqui, não é para mim, né? Então, hoje que as instituições estão muito mais abertas para essa questão de diversidade, é uma coisa mais normal de se ver, mas há anos ela é assim. Se porta dessa forma. Ela se porta dessa forma e ela é assim, você olha para ela, eu não vejo exagero, porque ela tem uma personalidade que é maior do que qualquer forma. Ela se expressa do tamanho da personalidade dela. Entendi. Isso é uma coisa muito legal, mas muito rara de se ver, porque a gente acaba tendo essas influências, e muitas dessas influências acabam trazendo consequências que a gente falou aqui. Então, às vezes você quer, então tá bom, não, mas eu quero aquele terno super bem cortado da marca X, que custa 5 meses do meu salário, porque eu preciso estar dentro daquela tribo. E aí isso pode custar muito caro e emocionalmente também. Né? Isso que eu te perguntava. Você acha que o meio em que as pessoas se inserem pode influenciar a saúde da vida financeira delas? Sim, isso sem dúvida. E quando isso acontece? Tem alguma...
Então, aí Saída? de novo, o quanto é esse processo de educação mesmo que a gente tem que ter, de entender esses efeitos. Então, outro dia a gente entrevistou o Gustavo Cerbasi, Sim. né? E ele disse o seguinte, até achei super legal a colocação dele, que eu acho que ele sintetizou um pouco aqui, que eu acho que todo mundo, de alguma maneira, já sabe. Ele falou assim, por que as pessoas, quando viajam, elas topam lavar louça, elas topam arrumar cama, elas topam... Andar de metrô. Abastecer o carro e tal, andar de metrô. Por quê? Porque você não tem a pressão social que te valida dentro daquele ambiente. Então, o cool lá é isso. O cool aqui é você ter 3 empregados, é você andar de carro, é você não fazer certas coisas, né? Imagina andar de metrô. Então, você se influencia pelo ambiente. Então, a mesma pessoa aqui, ela tem um comportamento diferente do que ela tem quando ela vai para os Estados Unidos, diferente de quando ela vai para a Europa. Aí você podia dizer, não, aí tem pessoas que carregam a personalidade junto, mas é muito raro, Sim. porque nós, seres humanos, por que nós estamos aqui? Nós vivemos em sociedade. Vivemos em sociedade, né? Não é porque somos os mais fortes, é porque a gente se adaptou, a gente precisa desta cooperação coletiva. E este coletivo nos protegeu. Então, o coletivo, ele também é uma forma de proteção. Tem um estudo muito interessante de uma consultoria de recursos humanos que fez uma pesquisa que era o seguinte, tinha 2 vagas de trabalho, né, para um executivo. E aí você podia escolher. Então, em uma cidade, sei lá, não vou lembrar os números, mas a renda média era de $50 mil ano. E a outra, a renda média era $75 mil. Nos $50 mil, e as 2 cidades tinham um custo de vida exatamente iguais. Então, custo de escola, né, educação, saúde, alimentação, moradia, iguaizinhos. Só que um era $50 mil a renda, o outro $75 mil o salário, né, a renda. Na cidade A, os $50 mil você ganharia, sei lá, só que a média de renda da cidade em que você ganhasse $50 mil era de $30 mil. E nos $75 mil, a média da renda das pessoas era $100 mil. Qual que você acha que as pessoas escolhiam de proposta de trabalho? A que ganhava... O poder aquisitivo delas era maior em relação aos outros? Elas Não, escolhiam é de 50 mil dólares. Por quê? Elas queriam ganhar mais do que a média do que ganhar mais abaixo da média. Porque aqui a renda era $75 mil, só que a média da renda da cidade era $100 mil. Aqui era $50 mil e a média $30 mil. Então, ela preferia ganhar menos, mas estar acima, do que ganhar mais e estar abaixo. Então, você deixa de embolsar $25 mil por ano. Mesmo o custo de vida sendo igual, mesmo né? o custo de vida sendo igual, porque como você vai se posicionar dentro daquele ambiente é relevante também. A gente não pode desprezar, a gente não pode dizer, que absurdo. Não é absurdo. Sim, não é. Então, o contexto faz diferença. Então, se você anda com pessoas que têm um estilo de consumo... um estilo de vida mesmo. Você tende a acompanhar. Só que para muita gente, a gente vai ter que ir pedalando para acompanhar aquilo. Isso em relação à saúde. Muitas vezes você está num grupo onde as pessoas se alimentam melhor, você começa, não vou ser a única que não vou pedir a comida saudável, e vice-versa. Você sai com todo mundo bebendo, aí às vezes você fala assim, poxa, eu vou ser a única que não vou beber. Então, isso influencia. Só que a gente não tem essa ideia do quanto influencia na parte financeira. A gente tem a ideia do quanto influencia naquele momento. E também é muito solitário você também andar sozinho, né? Sim. Tem um outro experimento... E se reinserir em grupos a partir de uma idade também não é fácil. E tem aquela coisa, né? Você fala assim, poxa, você tem que ter uma personalidade muito única e muito forte para você conseguir participar daquilo, mas ainda com certa isenção. Então, por exemplo, meus amigos têm um estilão de vida e eu não tenho capacidade, mas, continuo amigo, mas, cara, vai viajar, eu vou ficar... Então, tem uma coisa de frustração, de comparação, de rejeição. Tem vários experimentos super legais, acho que nem vale se estender tanto aqui, mas a tomada de decisão em grupo, ela é muito mais confortável do que a solitária. Então, o contexto influencia e muito nas nossas decisões financeiras. Você falou que começou a empreender agora, né? Tem mais ou menos 3 anos que você começou a empreender. A gente tem
na consultoria de imagem existem muitas empreendedoras e muitas vezes, além de empreendedoras, elas também são autônomas. Você tem, assim, alguma orientação, alguma estratégia para que o empreendedor, principalmente o autônomo, consiga alcançar inicialmente o equilíbrio financeiro e depois uma independência financeira? Porque é bem mais difícil quando você não sabe quanto você vai ter de renda, Não tem né? previsibilidade, né? Difícil. Então, eu acho que ninguém tem, sabe? Esse é o ponto. Ou essa previsibilidade, ela tem uma data de validade. O que eu acho é que, assim, exceto os casos que as pessoas precisam empreender por necessidade, e que as mulheres, elas acabam empreendendo muito mais por necessidade do que os homens, você tem que planejar. Não, eu acho, assim, muito arriscado as pessoas que se jogam e depois elas abrem um paraquedas durante a queda. Então, você tem que se planejar. Então, você tem que entender, será que esse é um segmento? Qual o potencial que esse segmento tem? Isso transformar um hobby num trabalho você nunca mais querer fazer aquele hobby na vida, porque o trabalho é diferente do hobby. Sim. Então, aquilo tem potencial, eu tenho clientes, como é que eu monetizo aquilo? Qual é a renda que eu vou ter? Como eu racionalizo os meus gastos em cima disso? Então, a primeira coisa é fazer um mapeamento de negócio, né? Eu conheço, sei lá, poucos casos das pessoas que vão, ai meu Deus, comecei e aí deu certo. Tem muitas histórias dessas, mas dentre as histórias que se destacam, tem outras tantas que ficam pelo caminho. Então, a primeira coisa é, poxa, você quer mudar? Pense, avalie, pesquise. Eu acho que é uma coisa que precisa ser bem pensada, é um projeto, né? E esse projeto precisa ter um mínimo de aparato para que ele seja bem sucedido. A segunda coisa é, de fato, você ter ali um colchão que te cubra, que te amorteça de eventualidades que elas vão acontecer. E aí, outras coisas bem operacionais mesmo, você dividir as suas contas pessoais da sua conta da empresa, por mais que você seja a empresa, você tem que ter esse destaque. Acho que essa divisão é uma das mais difíceis das pessoas conseguirem entender, afinal, você é a empresa, e aí as pessoas falam, você tem que se apresentar como empresa, mas ao mesmo tempo você tem que fazer essa divisão, porque senão você não consegue viver mais nada, né? E acho que esse é um outro ponto. Eu acho que, por mais que a gente não goste, mas eu acho que é essencial a formalização do negócio, o recolhimento de impostos, você contribuir para o INSS, que pode fazer total diferença no teu futuro. Então, providências legais mínimas, que é legal desde o começo começar certinho, sabe? Desde o começo mesmo, poxa, deixa eu recolher os impostos, deixa eu abrir empresa, deixa eu ter uma conta separada. A chance de, quando você cuida da vida financeira do teu negócio, a chance do seu negócio dar certo é muito maior do que se você tem uma ideia brilhante, magnífica, e não cuida bem das finanças. Então, às vezes, você tem até uma ideia, um empreendimento que ele não tem tanto esse potencial, mas ele anda redondinho na questão financeira, do que o contrário. 90% dos empreendimentos que fecham as portas não é porque a ideia não era boa, porque não tinha potencial de negócio, mas por falta de organização financeira dessas coisas básicas, de recolhimento de imposto, de ter uma conta separada, de separar um pedaço para investimento. De saber quanto você precisa ganhar, né? De quanto você precisa ganhar, o quanto você está gastando, qual é essa reserva que você precisa ter, que deve ser pelo menos de 6 meses para segurar a bola. Enfim, eu acho que o bom edifício começa com um bom alicerce. Ana, agora uma pergunta, uma curiosidade nossa, né? Como é que foi você receber a notícia da Forbes? A indicação para estar lá, conta pra gente. Quase morri do coração. Eu nem sei. Sabe já estava esperando? Não. Era um sonho? Não. Como que foi? Assim, foi indicação? Não, assim, eles fazem de um jeito muito silencioso. Não há nenhuma indicação. Porque é uma curiosidade, pelo menos sempre foi uma curiosidade minha. Primeiro, conhecer alguém que estava na Forbes. Esses dias eles fizeram um almoço incrível, assim, com as mulheres que já tinham sido escolhidas e tal. Então, eu me lembro que foi perto do mês da mulher, foram 2 anos, em 2019 e 2021. Então, né, tá lá 2 vezes, foi sensacional, né? Foi atualizado em 2021 e eu continuei na lista. E você em nenhum dos 2 momentos esperava? Tanto é que, assim, para mim era... Bom, como é que foi?
eu estava lá, eu recebi o clipping da Ambima, de tudo que a Ambima saía. E os executivos, tinham os principais executivos que apareciam no clipping também. Aí apareceu lá, Ana Leone, Forbes. Eu falei, mas eu não dei entrevista nenhuma para Forbes. Aí quando eu cliquei, apareceu. Forbes escolhe as 18 mulheres mais influentes para se acompanhar no mercado financeiro. E tinha lá, assim, só mulheres que eu admirava muito, né? Eu falei, meu Deus, aí eu lembro que eu fiquei olhando aquela matéria, eu falei, meu, não tô acreditando nisso, porque é isso, eu descobri pelo clipping da Ambima, que a gente recebia no e-mail todos os dias. E aí eu fiquei super feliz, liguei pro meu marido, mandei o link para ele, né? Foi aquela coisa, mas também aquela coisa meio tímida. Eu falei, meu Deus, né? Aquela coisa meio impostora. Nossa, será? Como assim? Não sei o quê. Fiquei super feliz, foi assim uma coisa espetacular. E aí eu comecei a colocar no currículo. E outro dia eu falei assim, deixa eu pegar a matéria de novo, para ver se ainda está no ar, e vou guardar o link e tal. E aí, quando eu pesquisei, ela tinha sido atualizada em 2021. Então, para mim, eu estava usando ainda em 2019, mas em 2021 tinha sido atualizada. Eu acho que, assim, é um reconhecimento incrível, assim, acho que é aquela coisa, eu cheguei lá, sabe? Mas o quão também é a responsabilidade dessa exposição, dessa escolha. Esses dias mesmo, a Forbes fez um almoço e convidou as mulheres. Eu fui a convite até do Itaú Personalité para acompanhar lá o pessoal. E eles falaram assim, olha, uma vez que você ganha, é para sempre mesmo, porque é uma coisa que a gente escolhe a dedo. Então, não é uma votação, é uma escolha da editoria mesmo, que eles avaliam a trajetória, né, a reputação. Então, acho que traz mais responsabilidade ainda. Então, nossa, assim, tá lá, né, no currículo, lindo, com destaque. Imagino, parabéns, deve ser demais. Você morre do coração uma vez, né? Olha, morreu a segunda. Vou te dizer que é muito legal mesmo. Legal, viu? muito bom. E nessa área financeira, ainda tem algum sonho, assim, porque você falou, eu não tinha o sonho de estar na Forbes, mas aconteceu, mas tem algum sonho, assim, que você tenha vontade de, gostaria de palestrar em algum lugar, gostaria de estar em alguma roda? Eu penso, acho que duas coisas, assim, eu talvez, acho que no mundo corporativo, muito difícil eu ter vontade de voltar. Talvez presidir uma fundação, para mim. Nossa, que legal. Isso legal. Seria legal, uma fundação voltada para o tema de cidadania, inclusão financeira, essa talvez seja ainda uma vontade. E a outra é fazer a Bem Educação, que é essa empresa que eu acabei de cofundar com outros 2 sócios, para levar a educação financeira para escolas, com base em toda a experiência aí de tantos anos que eu participei de vários fóruns de educação financeira como uma política pública, de fazer isso chegar para cada vez mais alunos e que a gente tenha uma geração que seja muito mais alfabetizada financeiramente e que tenha, assim, uma contribuição sensível para a nossa sociedade, porque a educação financeira é uma questão de cidadania, não é uma questão de riqueza. Quando a gente tem pessoas conscientes sobre as suas decisões econômicas, a gente tem uma economia mais robusta e a gente tem uma sociedade mais desigual. Então, acho que esses são os meus 2 sonhos aí. Muito bem. Vamos para o nosso bate-bola? Vamos, seremos rápidas. Estamos caminhando para o final, mas temos um bate-bola. Temos um quadro final, que é o que tem no seu guarda-roupa. Tá bom. Exato. Então, vamos lá. Sua cor favorita? Off-white. A cor que mais tem no seu guarda-roupa? Nossa, deixa eu ver. Putz, por aí. Off-white. Off-white e jeans. Nossa. E o que menos tem? A cor que menos tem? Estampado. Não usa estampa. Não uso estampa. Não tem nenhuma estampa que toque seu coração? Tem pouquíssimas estampas que tocam meu coração. Sua peça mais cara? Minha peça mais cara é do closet, né? Sim. Acho que uma bolsa da Prada. Viu? Mais uma bolsa. Mais uma bolsa, amamos bolsas. Sua peça favorita? Minha peça favorita, uma jaqueta militar que eu comprei numa loja no Equador.
Nossa. É a minha peça, assim. Ai, se tiver um incêndio na minha casa, essa Sai peça correndo. eu pego ela e saio correndo com ela. Legal. Junto com os filhos. Acessório que não pode faltar. Relógio. O que nunca entraria no seu guarda-roupa? Que nunca entrei no meu guarda-roupa. Nossa, hein? Que coisa difícil. Deixa eu ver. Será que vai vir? Nossa, que não entraria. Casaco de pele, talvez. Principal modelo de sapato. Eu gosto, deixa eu ver, é tão, né, cíclico isso, mas é sapato de salto quadrado, bloco. Se pudesse resumir seu armário em uma palavra. Clássico. Ou básico, não sei a diferença, mas clean, acho que é melhor. E que palavra ou frase define a sua imagem? Putz, hein? Acho que clean, né? Acho que sim, clean. Ana, muito obrigada pela sua gente, presença. obrigada. Nós adoramos. Foi, assim, enriquecedor, literalmente. Muito bom, excelente. Foi muito bom mesmo. E adorei te conhecer pessoalmente, Eu gente. também. Olha, Você também. pra quem não Obrigada. sabe, eu conheci a Ana pelo Instagram. A gente começou a trocar informações pelo Instagram. Fiz a mentoria dela, onde ela fala sobre essas 5 personalidades e também fala sobre esse 1369. E a partir daí a gente continuou se falando e conseguimos hoje nos conhecer pessoalmente. Muito legal, obrigada. Viu? Obrigada, Ana. Foi um prazer conversar com você. Deixa aqui suas redes sociais. Bom, a minha principal rede é o Instagram, tô lá como @dinheirocomAtitude. Siga lá que sempre tem conteúdo novo. Sempre. Muito obrigada. E a você que nos segue, Instagram, Spotify, YouTube, o que tem pra hoje. Esperamos vocês. Um beijo e Até a até o próximo próxima. episódio.